Olá, hoje vamos falar sobre consumo, consumidor, direito do consumidor. E para falar sobre isso, nós temos aqui a presença da promotora de justiça, coordenadora do Centro de Apoio do Direito do Consumidor, Sandra Lengruber, que vai nos falar um pouco sobre o processo que está acontecendo, principalmente com empresas ligadas ao crédito. Doutora Sandra, obrigado por aceitar o convite, estar aqui conosco, para falar sobre esse assunto tão importante. A gente tem acompanhado pelos veículos de comunicação e até visto publicidades de empresas de crédito fácil para as pessoas e muita gente se endividando. Como é que esse processo surgiu e como que ele está caminhando? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui e poder esclarecer o público sobre um tema realmente de muita relevância. Um primeiro aspecto que a gente gostaria de pontuar é que cada vez mais no ranking nacional de reclamações existe um sistema nacional em que são computadas as reclamações em todo o país. Cada vez mais são recebidas reclamações de consumidores no que diz respeito ao tema assuntos financeiros. Então existe uma preocupação dos órgãos de defesa do consumidor em todo o Brasil com esse tema, porque até então, destacadamente, a gente tinha um primeiro lugar que era o tema telefonia. E agora a gente tem o tema assuntos financeiros se aproximando deste tema que é o da telefonia. Agora que você diz é 2013 agora? A partir de 2012, de 2011 para 2012 já foi sentido um número muito maior e para 2013 mais ainda. Certo. Essa questão do crédito, todo mundo gosta de poder comprar, né? Tem um certo procedimento compulsivo, né? Até de determinadas pessoas tendo acesso ao crédito, está consumindo e acaba se endividando, né? E muitas famílias acabam comprometendo, inclusive, o equilíbrio familiar, né? Isso. A gente costuma colocar que a gente é totalmente favorável a esse movimento de facilitação do crédito para o consumidor brasileiro e, diante disso, a possibilidade de ter acesso a produtos, a serviços que antes ele não tinha. Todavia, o que vem sendo colocado é que essa oferta do crédito ela tem que seguir determinadas regras. Ela tem que ser uma oferta clara, tem que ser utilizado um contrato regular, um contrato que observe o Código de Defesa do Consumidor, para que daí não venham consequências para o consumidor que o prejudiquem. Então, nesse sentido, a gente costuma colocar que as taxas de juros têm que ser claras, a letra tem que ser num tamanho compreensível, o custo efetivo total do contrato também tem que estar claro, o contrato tem que ser entregue para o consumidor no momento em que ele assina esse contrato. Então, essas regras todas têm que ser observadas. Então, a gente vem trabalhando nesse sentido, que o consumidor tenha acesso ao crédito, mas que esse crédito seja um crédito consciente, um crédito em que se respeitem esse regramento. Tem casos até que se tem acesso a folhas de pagamento, né, instituições financeiras, até de aposentados, oferecendo às pessoas de uma forma, eu acho que um pouco agressiva, né? Sim, é uma preocupação muito grande. Há uma preocupação porque os dados do consumidor, eles não podem ser cedidos, muito menos alienados, sem a concordância do consumidor. Então, quando você tem notícia disso, há uma preocupação com isso, e inclusive esse tema está sendo discutido na atualização do Código de Defesa do Consumidor. Tamanha realmente a repercussão do tema. Tanto a questão do crédito, o crédito respeitando determinadas regras, a questão do endividamento, regras para se tratar esse endividamento, que agora já se fala em superendividamento, e da mesma forma essa lista de consumidores com informações que há notícia de que são repassadas de um fornecedor para o outro. Certo, é uma preocupação muito grande, acho que deveria ter as autoridades realmente, porque nós temos uma ascendência, né, de uma grande parcela da população que está nas classes
C, D e E, que começam a ascender a classes de maior poder de consumo e parece que nesse momento elas são assediadas por esse tipo de propaganda. Até uma coisa que já me saltou aos olhos, propagandas dizendo que mesmo com crédito negativado, nós oferecemos o dinheiro para você. Isso. Esse tema realmente é um tema muito sério. Como eu falei, o projeto que tramita no Senado e que trata da atualização do Código, ele vem colocar regras até nesse sentido, como, por exemplo, de que não pode ser oferecido um crédito com taxa zero, porque, na verdade, não existe taxa zero. A gente está num sistema capitalista e que, se esse crédito é oferecido, é claro que tem um percentual de juros embutido. Não é filantropia. Não é, exatamente, não é filantropia. Então, essas publicidades, algumas são publicidades agressivas, são publicidades que não respeitam o direito do consumidor, a normatização, e, inclusive, a gente também vai começar a trabalhar com as publicidades, com os contratos e com as ofertas e as publicidades. Até o próprio poder público, muitas vezes, vem incentivando, não, se você, formas de você parcelar crédito, fazer isso aqui, como se fosse incentivar a dívida, né? E aquelas pessoas que acabam tendo os seus pagamentos em dia, acabam se sentindo até prejudicadas por não ter esse tipo de facilidade, né? Isso, os levantamentos que a gente tem feito, eles demonstram que cada vez mais aumenta o número de pessoas endividadas e também o número de pessoas superendividadas. As superendividadas seriam aquelas em que a sua remuneração mensal, ela está de tal forma comprometida com suas dívidas que ele não consegue nem o seu próprio sustento. É o que a gente chama do mínimo existencial. Ele não consegue garantir o seu mínimo existencial, tamanho, o comprometimento da sua remuneração com as dívidas. Então é aquele percentual que a gente denomina de superendividado e que agora também se estuda uma forma de tratamento dessas situações. Então, o que se pretende com esse trabalho todo nesse sentido colocado, de que cada vez mais as regras estejam claras, de que o crédito seja consciente, de que ele saiba que se ele está adquirindo um produto em 10 vezes, que não são 10 vezes sem juros, e ao mesmo tempo que ele tenha o direito de que, se ele adquirir o produto à vista, de que ele tenha, que ele possa pagar um valor descontado desse percentual dos juros. Então, esse tema também está sendo trabalhado, porque muitos fornecedores, eles ofertam o produto em X parcelas, 6 parcelas, até 10. Nas próprias vitrines das lojas, né? Não tem o preço total, né? É R$24 em 12 vezes. Né? Isso. Não é o valor total. Muito comum. Exatamente, muito comum. Exatamente, muito comum, muito preocupante, porque às vezes a própria publicidade coloca, né? Bastam R$20 por mês. Mas aí não vem o custo total, ele não para pensar, mas são quantos meses? São quantos produtos que ele comprou, que comprometeu aqueles R$20 e que acabam... Né? Sem juros, 10 vezes sem juros, existe 10 vezes sem juros, então assim, o outro que quer comprar em 2 vezes, ele tem algum direito em torno disso? Então, o que se verifica desses levantamentos é que, se antes havia uma economia de poupança, de o consumidor economizar para adquirir um produto, agora parece que a prática é a prática do endividamento. É a prática de estar sempre uma parcela da sua remuneração voltada para o pagamento de uma dívida, e aí nesse momento o consumidor ele não faz a conta de o que valeria a pena, mesmo que ele já tivesse esse dinheiro para um pagamento e um número menor de parcelas. Então tudo isso está sendo muito discutido. Certo. Existem leis que controlam isso, e essas empresas, elas vão continuar agindo indiscriminadamente? Vamos para um próximo intervalo. Fique conosco.